Nos Balcãs, uma área geográfica no sudeste da Europa, onde montanhas tocam céus enegrecidos e florestas guardam segredos milenares, espreita uma criatura que desafia a própria sanidade. O Pisoglave, um ser de pesadelos que emerge das entranhas da terra, meio homem, meio besta, uma abominação que se equilibra em uma única perna, terminada em um casco negro como a noite sem lua. Manuscritos empoeirados do século XIII revelam os primeiros encontros documentados com esta entidade demoníaca. Seu corpo bestial ultrapassa 2 metros de altura, coberto por pelos escuros que parecem devorar a luz. Sua cabeça, um crânio canino deformado com mandíbulas capazes de pulverizar ossos humanos, é coroada por olhos que ardem como brasas infernais. O Pisoglave não é apenas um predador, é um colecionador de horror. Devora não só a carne de suas vítimas, mas também ouro e pedras preciosas, transformando suas tocas em museus macabros de ossos organizados em padrões profanos. Seu uivo, uma blasfêmia sonora que mescla palavras humanas com rosnados bestiais, paralisa de medo aqueles que têm o infortúnio de ouvi-lo. Aldeias inteiras desapareceram em uma única noite, deixando apenas rastros de sangue na neve e ossos espalhados como um aviso mórbido. Nem mesmo o mar está a salvo, pois nas costas da Croácia, marinheiros sussurram sobre variantes aquáticas desta criatura que arrastam suas presas para cavernas submersas onde a luz jamais penetra. Quando as tempestades rugem e os trovões sacodem a terra, os habitantes locais trancam suas portas e recitam antigas preces, pois sabem que o Pisoglave e seus semelhantes emergem para caçar. Uma verdade sombria ecoa através dos séculos. Enquanto houver escuridão nos Balcãs, o Pisoglave continuará sua caçada eterna, aguardando pacientemente sua próxima vítima. Quer entender tudo sobre essa lenda bizarra? Então veja o vídeo até o final que eu te explico. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você fica por dentro do universo mitológico. Os primeiros registros documentados desta abominação foram encontrados em manuscritos do século XII, escondidos nas bibliotecas empoeiradas de monastérios ortodoxos dos Balcãs. As páginas amareladas contêm os relatos perturbadores de monges que, em suas vigílias noturnas, testemunharam horrores que desafiavam a sanidade. A aparência do Pisoglave é um pesadelo materializado. Seu corpo, uma grotesca fusão de homem e besta, ergue-se ameaçadoramente acima dos 2 metros de altura, coberto por uma pelagem grossa e escura que parece absorver a própria luz. Mas é sua cabeça que provoca o terror mais profundo, um crânio canino deformado, com mandíbulas poderosas capazes de esmagar ossos humanos como se fossem gravetos. Seus olhos, descritos como brasas ardentes do próprio inferno, brilham com uma malevolência antiga na escuridão mais profunda. Em uma perversão da natureza, esta criatura se equilibra sobre uma única perna monstruosa, terminada em um casco negro como obsidiana. Esta característica, documentada em centenas de relatos ao longo dos séculos, torna o ser ainda mais aterrorizante. Apesar desta aparente deformidade, o Pisoglave se move com uma agilidade sobrenatural, saltando entre as sombras com a velocidade de um pesadelo, seus movimentos quebrando todas as leis da física conhecida. O etnógrafo sérvio Vuk Stefanović Karadzic, cujos estudos o levaram à beira da insanidade, documentou no século XIX como estas criaturas se reuniam nas entranhas das montanhas, em cavernas tão profundas que pareciam alcançar o próprio inferno. O eco de seus uivos bestiais ainda assombra as noites nas aldeias remotas, onde os mais velhos sussurram sobre grupos inteiros de Pisoglave que se reúnem em rituais macabros nas noites sem lua. O comportamento alimentar do Pisoglave revela sua verdadeira natureza demoníaca. Não é apenas um predador, é um caçador que saboreia o terror de suas presas. As vítimas que têm a infelicidade de cruzar seu caminho enfrentam um destino pior que a morte. A criatura não apenas devora a carne humana, ela coleciona os ossos de suas vítimas, transformando suas tocas subterrâneas em macabros monumentos à morte, organizados em padrões que parecem seguir alguma lógica profana incompreensível. Os aldeões, movidos pelo desespero acumulado através de gerações de terror, desenvolveram elaborados rituais de proteção nascidos do medo mais profundo. Cercas altas cercam as vilas como prisões voluntárias, decoradas com amuletos manchados de sangue e símbolos antigos cujo significado se perdeu no tempo. O cheiro do alho selvagem e da artemísia impregna o ar, uma tentativa desesperada de manter o horror à distância. As tempestades nos Balcãs carregam um significado ainda mais sinistro para os habitantes locais. Quando os relâmpagos cortam o céu e o trovão faz tremer a terra, os Pisoglave emergem de seus covis subterrâneos. O historiador croata Ivan Kukujevich Saktinski descobriu em seus estudos que estas criaturas podem ser manifestações corrompidas de antigas divindades pagãs, transformadas em algo muito mais terrível pelo passado
passar dos séculos. Nas minas abandonadas, onde a escuridão é absoluta, o Pisoglave revela outro aspecto perturbador de sua natureza. Sua dieta bizarra inclui não apenas carne humana, mas também ouro, prata e pedras preciosas. Mineiros experientes relatam ter encontrado túneis completamente deformados, como se algo monstruoso tivesse devorado as próprias paredes rochosas. A voz do Pisoglave é descrita como uma abominação sonora, uma mistura profana de palavras humanas com rosnados bestiais que paralisa de medo aqueles que têm o infortúnio de ouvi-la. Os sobreviventes, raros e frequentemente enlouquecidos pelo trauma, descrevem um som que parece vir de todas as direções ao mesmo tempo, como se a própria montanha estivesse falando através de uma garganta cheia de presas. O silêncio repentino dos pássaros, o cheiro metálico no ar e uma sensação inexplicável de peso no peito eram sinais inequívocos de sua presença. As crianças eram treinadas desde cedo a reconhecer estes sinais e correr para abrigos específicos nas vilas. Nas comunidades montanhesas, um elaborado sistema de alertas foi desenvolvido ao longo dos séculos. Sinos específicos, com tons e ritmos particulares, ecoam pelos vales como um réquiem quando há sinais da presença da criatura. Este conhecimento é passado de geração em geração, e cada criança aprende desde cedo a reconhecer estes sons de advertência que podem significar a diferença entre a vida e a morte. Uma das histórias mais aterrorizantes, registrada em documentos eclesiásticos do século XV, conta o destino de uma vila inteira que desapareceu em uma única noite de inverno. Na manhã seguinte, tudo o que restou foram marcas de cascos solitários na neve ensanguentada e ossos humanos espalhados como folhas mortas. Os documentos que registram este evento estão manchados com as lágrimas dos escribas que documentaram a tragédia. O solstício de inverno traz um terror especial para as comunidades dos Balcãs. É quando os Pisoglave estão mais ativos, emergindo em grupos das profundezas da terra. Os rituais de proteção misturam antigas práticas pagãs com orações cristãs desesperadas, um testemunho do terror que transcende as barreiras da fé. O antropólogo sérvio Tihomir Đorđević documentou como estas práticas sobreviveram à cristianização, persistindo como uma memória sombria de um horror mais antigo que qualquer religião. Nas regiões costeiras da Croácia, os pescadores relatam uma variação ainda mais aterrorizante do mito. Lá, os Pisoglave se adaptaram ao ambiente marinho, arrastando suas vítimas para cavernas submarinas onde nenhuma luz jamais penetra. O historiador marítimo Petar Simonović coletou dezenas de relatos de barcos encontrados à deriva com marcas de garras gigantes em seus cascos e tripulações desaparecidas. O zoólogo Nicola Fink, que tentou racionalizar os relatos atribuindo-os a encontros com ursos deformados, desapareceu misteriosamente durante uma expedição em 1926. Seu equipamento foi encontrado semanas depois, espalhado por uma área extensa, com marcas de arrastar que terminavam abruptamente na entrada de uma caverna inexplorada. Seu diário de campo, recuperado parcialmente, continha anotações frenéticas sobre sons impossíveis e movimentos nas sombras. Os pastores desenvolveram métodos desesperados para proteger seus rebanhos. Seus cães de guarda, treinados desde filhotes para detectar a presença do mal, frequentemente morrem de medo antes mesmo que o Pisoglave apareça, um presságio terrível do horror que se aproxima. Amuletos especiais, feitos com ossos de animais e ervas específicas, são amarrados nos pescoços do gado, embora sua eficácia seja questionável contra uma criatura tão antiga e poderosa. O etnógrafo russo Vladimir Prop, durante suas pesquisas sobre folclore eslavo no início do século XX, documentou rituais específicos realizados pelos pastores dos Balcãs. Eles marcavam círculos de proteção ao redor dos rebanhos usando sal consagrado e cinzas de determinadas madeiras sagradas, uma prática que remonta a tempos pré-cristãos. Nas antigas rotas comerciais dos Balcãs, caravanas inteiras desapareceram sem deixar rastro. Os poucos sobreviventes que conseguiram escapar ficaram permanentemente marcados pela experiência, seus olhos vazios contando histórias que suas línguas se recusam a pronunciar. Documentos comerciais do século XVIII registram desvios específicos nas rotas, acrescentando dias às viagens apenas para evitar certas passagens nas montanhas. Em algumas das cavernas mais profundas, espeleólogos modernos descobriram câmaras que parecem ter sido deliberadamente seladas há séculos. O arqueólogo sérvio Milutin Garasanin encontrou evidências perturbadoras nestas câmaras, altares primitivos manchados com substâncias que os laboratórios se recusam a identificar completamente e inscrições em línguas que precedem qualquer civilização conhecida. Arqueólogos ocasionalmente encontram pinturas rupestres que retratam uma figura sombria, uma silhueta distorcida com cabeça canina e uma única perna. Os estudos dos padrões de desaparecimentos nas regiões montanhosas revelam ciclos específicos,
como se a criatura operasse seguindo algum tipo de calendário macabro. O historiador Dragoslav Srečović documentou como as vilas mais isoladas mantêm registros meticulosos destes ciclos, marcando os períodos de maior perigo em calendários especiais passados de geração em geração. Em 1892, o etnógrafo Matija Murko realizou uma extensa pesquisa sobre as variações regionais da lenda do Pisoglav. Ele descobriu que em certas áreas remotas acreditava-se que a criatura tinha o poder de controlar o clima, causando tempestades violentas para isolar suas presas. Relatos consistentes descreviam como nevascas repentinas precediam seus ataques, tornando impossível a fuga ou o pedido de socorro. Mesmo hoje, com todo o avanço tecnológico, expedições científicas para as regiões mais remotas dos Balcãs continuam a relatar anomalias inexplicáveis. Equipamentos eletrônicos falham misteriosamente, bússolas enlouquecem e gravações de áudio captam sons que desafiam a análise, uma mistura grotesca de rosnados animais com o que parecem ser palavras sussurradas em línguas antigas e esquecidas. Enquanto o mundo moderno avança, nas profundezas das montanhas dos Balcãs, algo continua à espreita nas sombras. O Pisoglav permanece, paciente e eterno, um guardião terrível dos segredos mais sombrios das montanhas. As antigas proteções ainda são mantidas, os rituais ainda são realizados, porque os habitantes locais sabem uma verdade terrível. Nas sombras mais profundas, onde a luz nunca alcança, o Pisoglav ainda caça, ainda mata, ainda espera, e nas noites mais escuras, quando o vento uiva através dos desfiladeiros como uma alma atormentada, os mais velhos fazem o sinal da cruz e sussurram avisos aos jovens. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!